E se eu te dissesse que existe uma técnica mental tão poderosa, tão imediata em seus efeitos, que a ciência tradicional tentou suprimi-la por décadas? Não porque ela não funcionava, mas justamente porque funcionava bem demais, produzindo resultados tão rápidos e inegáveis que ameaçavam tudo o que acreditávamos saber sobre como a realidade realmente opera. Eu sei que isso pode soar como um exagero, talvez até impossível, mas fica comigo aqui, porque o que você está prestes a descobrir foi escondido à vista de todos por quase um século. Existe uma mulher de quem você provavelmente nunca ouviu falar, alguém cujo trabalho foi deliberadamente marginalizado, cujos livros foram silenciosamente removidos dos círculos acadêmicos, não porque seus métodos falharam, mas porque tiveram sucesso de uma forma que deixou muita gente profundamente desconfortável. O nome dela era Florence Scovel Shinn, e ela encontrou algo que abalou as estruturas da psicologia convencional. O que torna essa história tão fascinante é o seguinte: enquanto as abordagens tradicionais de transformação insistiam que você precisava de anos de terapia, inúmeras sessões e um progresso lento e gradual, Florence descobriu um atalho dentro da consciência humana que ignorava tudo isso. Ela encontrou uma maneira de reprogramar as camadas mais profundas da sua mente em questão de momentos, não meses. E os resultados eram tão consistentes, tão intensos, que testemunhas descreviam aquilo como verdadeiros milagres espontâneos. Pessoas aplicavam sua técnica, e em poucos dias, às vezes em poucas horas, toda a realidade delas começava a mudar. Oportunidades surgiam do nada, relacionamentos se curavam da noite para o dia, avanços financeiros apareciam como se fossem mágicos. Agora, você pode estar se perguntando: se essa técnica é tão poderosa assim, por que você nunca ouviu falar dela? Por que isso não é ensinado nas escolas, discutido em faculdades de psicologia ou recomendado por terapeutas? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, perturbadora. Quando algo funciona rápido demais para o sistema explicar, quando os resultados aparecem rápido demais para caber no modelo tradicional de mudança, aquilo é rotulado como perigoso, radical ou simplesmente descartado como pseudociência. E talvez você já tenha passado por isso. Tentou afirmações, visualizações, pensamento positivo, todos esses métodos populares de manifestação e, mesmo que às vezes funcionem, parecem inconsistentes, instáveis, como se estivesse faltando alguma peça essencial. E a verdade é que está faltando mesmo. O que Florence entendeu e o que fez com que seu trabalho fosse praticamente banido do mainstream é que existe uma arquitetura oculta dentro da sua mente, um código invisível que vem controlando a sua vida no automático desde a infância. E esse código não responde à força de vontade, nem à positividade forçada, nem à repetição mecânica de frases. Ele responde a algo completamente diferente. Algo tão simples e elegante que, quando você entende, parece absurdo nunca ter aprendido isso antes. O que você está prestes a descobrir não é só teoria ou filosofia. É um método prático que conecta a sabedoria espiritual esquecida com aquilo que a neurociência moderna só agora começa a validar. E quando você aprende a operar esse código oculto, quando aprende a falar a linguagem que o seu subconsciente realmente entende, a transformação deixa de ser uma luta e passa a ser inevitável. Agora, para ir ainda mais fundo, é preciso entender exatamente o que Florence descobriu. Ela chamou isso de teoria do campo neuronal. E apesar do nome parecer técnico, o conceito é incrivelmente simples. Imagine o seguinte: a cada momento da sua vida, você não está apenas observando a realidade. Você está selecionando ela, dentro de um campo infinito de possibilidades que já existem ao seu redor, agora mesmo. Seu cérebro não é um receptor passivo, como uma televisão captando sinais de fora. Ele é um transmissor, emitindo constantemente uma frequência baseada nas suas crenças, nas suas emoções e nos seus padrões inconscientes mais profundos. E o universo, esse campo de potencial puro, responde a essa frequência com precisão absoluta. Pensa na última vez em que você acordou realmente empolgado com algo, com aquela sensação genuína
de que tudo iria dar certo. Você percebeu como o dia fluiu diferente, como as oportunidades surgiram, como as pessoas foram mais receptivas, como problemas que pareciam enormes, de repente tinham solução. Isso não foi sorte, não foi coincidência. Foi a sua frequência interna se alinhando com uma versão da realidade onde aquilo já era verdade. Sua mente sintonizou um canal diferente, e o campo respondeu, trazendo essa versão para a sua experiência. E é aqui que tudo fica ainda mais interessante e também mais perigoso para o sistema. Florence usava uma metáfora que deixa tudo extremamente claro. Ela dizia para imaginar a sua mente como um projetor de cinema dentro de um teatro escuro. O campo universal é a tela infinita, vazia, contendo todas as possibilidades, todos os cenários, todas as versões da sua vida que poderiam existir. E o que aparece nessa tela não vem de fora. Vem do que está sendo projetado de dentro de você. Eles estão todos ali ao mesmo tempo, esperando. O projetor, que é a sua consciência, é quem determina qual filme será exibido na tela. As suas crenças funcionam como a lente que foca a imagem. As suas emoções são a luz que dá intensidade e cor a essa projeção. E os seus padrões subconscientes, esses programas ocultos que estão rodando em segundo plano desde a sua infância, são o próprio filme sendo reproduzido repetidamente, mostrando as mesmas cenas, a menos que você decida conscientemente trocar o que está carregado dentro da máquina. A maioria das pessoas nunca percebe que está operando esse projetor. Elas se colocam na plateia da própria vida, assistindo à tela, reagindo ao que aparece, completamente inconscientes de que são elas mesmas que estão determinando o que surge ali. Elas veem dificuldade sendo projetada e acreditam que a vida é assim. Veem limitação, escassez, padrões repetidos de frustração e aceitam tudo isso como se fosse uma realidade objetiva e imutável. Mas a verdade oculta por trás disso é que o projetor tem acesso a infinitos filmes, infinitas possibilidades. Existe uma versão da sua vida onde você prospera, onde os relacionamentos fluem com facilidade, onde a abundância chega naturalmente. Esse filme já existe agora. Não é algo que você precisa criar do zero, conquistar ou merecer. Já está disponível no campo de possibilidades. A única questão é se a sua estrutura interna, suas crenças e seus padrões emocionais está ajustada para reproduzir essa versão específica. Essa foi a descoberta que abalou tudo. Aquilo que deixou a psicologia tradicional desconfortável. Porque se isso for verdade, e todas as evidências indicam que então a transformação não depende de anos processando traumas ou de construir novos hábitos lentamente com esforço extremo. Trata-se de ajustar o projetor, mudar o que está sendo transmitido de dentro para fora e observar a realidade se reorganizar para corresponder a isso. Agora presta atenção nisso, porque é aqui que a maioria para... E é exatamente por isso que quase ninguém muda de verdade. E é exatamente isso que você encontra no livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado. Porque entender que você é o projetor já muda tudo, mas saber como ajustar esse projetor na prática é o que realmente transforma a sua realidade. E é justamente isso que esse livro entrega. Ele pega esses princípios profundos, essa ideia de que você está constantemente selecionando a realidade que vive e traduz tudo isso em um processo claro, direto, aplicável no seu dia a dia. Não é teoria solta, é um passo a passo para você literalmente sair da plateia da sua vida e assumir o controle daquilo que está sendo projetado. Se hoje você sente que está preso nos mesmos padrões, que o dinheiro não evolui, que os relacionamentos não fluem, que parece que você sempre volta para o mesmo lugar, isso não é coincidência. Isso é o mesmo filme sendo reproduzido todos os dias pelo seu próprio sistema interno. E o livro mostra exatamente como mudar isso. Como trocar esse roteiro inconsciente, como reprogramar o que está sendo transmitido dentro de você e, principalmente, como alinhar sua mente, suas emoções e sua energia para começar a acessar versões completamente diferentes da sua realidade. Versões onde o dinheiro flui com naturalidade.
onde as oportunidades aparecem sem esforço forçado, onde os relacionamentos deixam de ser instáveis e passam a ser consistentes e verdadeiros. Se você quer parar de reagir à vida e começar a direcionar o que acontece nela, então vá agora no primeiro comentário fixado e acesse o seu eu superior, porque uma coisa é entender que existem infinitas possibilidades, outra completamente diferente é aprender a viver exatamente aquela que você escolhe. E a parte mais impressionante é que isso não é mais apenas filosofia espiritual ou teoria motivacional. A ciência moderna começou a alcançar exatamente aquilo que Florence já compreendia há mais de 100 anos. Existe um experimento famoso que mudou completamente a física e que até hoje deixa muitos cientistas desconfortáveis por causa das implicações. É o experimento da dupla fenda. Nesse experimento, os pesquisadores estudavam partículas de luz, chamadas fótons, tentando entender seu comportamento fundamental. Quando essas partículas eram enviadas através de duas fendas, sem serem observadas, elas se comportavam como ondas, criando um padrão de interferência, como se estivessem em vários lugares ao mesmo tempo, existindo como pura possibilidade. Mas algo estranho acontecia no momento em que os cientistas tentavam observar por qual fenda a partícula passava. O comportamento mudava completamente. O padrão de onda colapsava e as partículas passavam a agir como objetos sólidos, escolhendo apenas um caminho. Pensa no que isso realmente significa. Significa que a consciência não está separada do mundo material. A sua atenção, a sua observação, a sua consciência participa diretamente na definição do que se torna real. O mundo externo não existe de forma fixa e independente de você. Ele responde a você. Ele colapsa de infinitas possibilidades em uma forma específica, com base em quem você é internamente, no que você observa e no que você espera. Isso não é misticismo. É evidência científica, documentada e replicável, mostrando que o observador e o observado estão profundamente conectados de uma maneira que desafia completamente tudo o que aprendemos sobre realidade. Então, quando Florence dizia que seus pensamentos e emoções estão sendo transmitidos para fora, moldando o que aparece na sua vida, ela não estava falando de forma simbólica. Ela estava descrevendo um mecanismo real que a física quântica hoje começa a confirmar. O seu estado interno, a sua consciência, está influenciando o campo de possibilidades ao seu redor a cada instante. Mas aqui está o ponto onde a maioria das pessoas trava, o verdadeiro obstáculo, aquilo que explica por que apenas saber disso não é suficiente para transformar a vida de forma consistente. A grande revelação, e é exatamente por isso que a técnica da não resistência que Florence ensinava é tão importante, é entender o quanto dessa transmissão está acontecendo fora da sua consciência. Pesquisas em neurociência e psicologia mostram algo chocante. Mais de 90% das suas decisões diárias, das suas reações, da forma como você percebe o mundo, não vêm da sua mente consciente. Elas são comandadas por processos inconscientes, por padrões que foram programados no seu subconsciente anos atrás, às vezes décadas atrás, e que continuam rodando silenciosamente no fundo, determinando o que você percebe, o que você atrai e até o que você acredita ser possível para a sua vida. O seu subconsciente funciona como um enorme disco rígido, armazenando cada experiência que você já viveu e usando tudo isso como base para decidir qual filme continua sendo reproduzido na tela da sua realidade. Cada comentário que seus pais fizeram sobre dinheiro quando você tinha 5 anos. Cada momento em que você se sentiu rejeitado ou insuficiente, cada decepção, cada frustração, cada vez que alguém disse que você não era bom o bastante ou que o sucesso exigia sofrimento, tudo isso foi registrado e aceito como verdade. E aqui está o ponto crítico. O seu subconsciente não analisa nem questiona o que está armazenado ali. Ele não debate se essas crenças antigas ainda fazem sentido ou se são úteis. Ele simplesmente obedece, trabalhando incansavelmente para provar que elas são verdadeiras na sua realidade atual, porque foi programado exatamente para isso. Manter consistência
com aquilo que considera fato. Esse é o motivo oculto pelo qual afirmações positivas muitas vezes falham. Você pode ficar diante do espelho repetindo "eu sou abundante" 1000 vezes e, mesmo assim, continuar com dificuldades financeiras. A sua mente consciente pode até repetir a frase, mas se o seu subconsciente carrega uma crença contrária, ele rejeita essa nova informação imediatamente e continua transmitindo a frequência antiga. O impacto dessa descoberta é profundo, porque mostra que a verdadeira transformação exige acessar diretamente essa camada subconsciente, falar a linguagem que ela entende e contornar a resistência que bloqueia qualquer tentativa superficial de mudança. E existe ainda outro mecanismo acontecendo dentro do seu cérebro agora mesmo, algo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que determina o que você consegue ou não enxergar na sua própria vida. Esse mecanismo se chama sistema reticular ativador, e ele pode ser o filtro mais poderoso entre você e a vida que você deseja viver. A cada segundo, bilhões de informações invadem os seus sentidos. Imagens, sons, possibilidades, oportunidades, conexões. A sua mente consciente não tem capacidade para processar tudo isso. Seria um caos completo. Então esse sistema atua como um filtro, decidindo o que entra na sua percepção e o que é completamente ignorado. Mas aqui está a parte que muda tudo. O critério que esse filtro usa não é baseado na lógica ou no que realmente seria melhor para você. Ele se baseia totalmente no que o seu subconsciente já acredita ser verdade. Se o seu subconsciente aceitou a ideia de que dinheiro é difícil de ganhar, o seu sistema reticular simplesmente elimina da sua percepção oportunidades financeiras. Elas podem estar literalmente diante de você, claras como o dia para outra pessoa, mas o seu cérebro nem registra. Elas se tornam invisíveis não porque não existem, mas porque a sua programação interna decidiu que aquilo não faz parte da sua realidade. É por isso que duas pessoas podem passar pelo mesmo ambiente e viver experiências completamente diferentes. Uma enxerga possibilidades em todo lugar, portas se abrindo, sincronicidades acontecendo, as pessoas certas aparecendo no momento certo. A outra vê obstáculos, portas fechadas, azar, escassez. O cenário externo é o mesmo. A diferença está no filtro, no que o subconsciente foi programado para reconhecer como real e relevante. As suas crenças não apenas influenciam a forma como você interpreta a realidade, elas determinam quais partes da realidade você sequer consegue perceber. Então, entendendo tudo isso, a pergunta se torna inevitável: como reprogramar esses sistemas sem acionar a resistência que bloqueia a maioria das tentativas de mudança? E é aqui que Florence descobriu algo tão simples, tão elegante e ao mesmo tempo tão eficaz que acabou sendo considerado perigoso demais para o sistema tradicional aceitar. Ela encontrou uma espécie de atalho, uma porta dos fundos que contorna todos os mecanismos de defesa da mente. O método é surpreendentemente simples. Em vez de usar afirmações diretas, que o subconsciente pode contestar imediatamente, você usa perguntas. Mas não qualquer tipo de pergunta. São perguntas formuladas de forma estratégica, contendo uma suposição implícita. Porque quando você diz "eu sou rico", o seu subconsciente pode reagir na mesma hora com dúvida, trazendo provas contrárias ao saldo bancário, as contas, a situação atual. A resistência surge instantaneamente e a afirmação não consegue penetrar nas camadas mais profundas da mente. Mas quando você se faz uma pergunta como "por que tem sido tão fácil para mim atrair abundância ultimamente?", algo completamente diferente acontece nos bastidores. A sua mente consciente não consegue discutir com uma pergunta da mesma forma que discute com uma afirmação. Perguntas criam o que os psicólogos chamam de lacuna cognitiva, um ciclo aberto que o seu cérebro está neurologicamente programado para fechar. A mente humana simplesmente não tolera uma pergunta sem resposta. Isso gera um desconforto psicológico. Então, automaticamente, o seu cérebro começa a procurar respostas, reunir evidências, fazer conexões, tudo isso sem que você precise forçar nada. E a genialidade desse método está justamente na suposição embutida na pergunta. Você não está afirmando que a abundância existe.
Você está assumindo que ela já está acontecendo e pedindo para a sua mente explicar o porquê. Isso elimina completamente a resistência, porque você não está lutando contra as suas crenças atuais. Você está convidando o seu subconsciente a ajustar o filtro e começar a perceber evidências que sustentem essa nova ideia. E no momento em que essa pergunta é plantada, o seu sistema reticular ativador se ajusta imediatamente. Ele começa a escanear o ambiente em busca de provas de que a abundância é fácil, de momentos que confirmem essa visão, de oportunidades que você jamais teria notado antes. Agora, aqui é onde essa técnica se torna ainda mais poderosa, porque envolve um momento do seu dia que a maioria das pessoas desperdiça completamente: os 60 segundos antes de dormir. Esse pequeno intervalo entre estar acordado e adormecer é uma das oportunidades mais fortes que você tem para acessar diretamente o seu subconsciente e reprogramá-lo. Só que a maioria das pessoas passa esse momento rolando o celular, revivendo o estresse do dia ou simplesmente deixando a mente vagar sem direção. Mas algo extraordinário está acontecendo no seu cérebro nesse exato instante. Conforme você passa do estado de vigília para o sono, as suas ondas cerebrais mudam de beta, que é o estado ativo e racional, para alfa e depois para teta. Essas são exatamente as mesmas frequências cerebrais que você tinha quando era criança, quando a sua mente estava completamente aberta, absorvendo tudo sem questionar. Nesse estado hipnagógico, a barreira entre o consciente e o subconsciente praticamente desaparece. Não existe mente crítica bloqueando, não existe julgamento, não existe análise. Tudo o que você imprime na sua mente, nesses últimos momentos antes de dormir, entra direto no subconsciente e é processado durante toda a noite, como se fosse uma verdade absoluta. Florence entendia esse momento como um portal direto para o campo, uma oportunidade de reprogramar a sua realidade na raiz. Então, ao invés de dormir preocupado com o amanhã ou revivendo problemas, você faz algo completamente diferente. Você entra em um estado profundo de calma e presença. E no ponto máximo de relaxamento, você faz a sua pergunta, não com ansiedade, não com esforço, mas com curiosidade genuína, como se aquilo já fosse realidade. Por que tudo tem fluído com tanta facilidade ultimamente? O que mudou dentro de mim que tornou essa transformação tão natural? A pergunta já carrega a realização dentro dela, e você adormece nessa frequência, nesse estado emocional de algo já resolvido. Durante a noite, enquanto a sua mente consciente está desligada, essa frequência é integrada, reorganizada e aceita como parte da sua nova estrutura mental. E você acorda diferente, mesmo que não perceba imediatamente. O seu sistema reticular já mudou o filtro. O seu subconsciente já recebeu novas instruções. E é aí que a transformação começa a aparecer na sua vida de forma concreta. Porque não se trata apenas de um trabalho interno. Trata-se de coerência entre o que você está transmitindo por dentro e como você se move por fora. Quando você mantém esse alinhamento ao longo do dia, quando as suas decisões e pequenas ações refletem a identidade de alguém que já vive aquilo que deseja, algo impressionante acontece. O tempo entre intenção e manifestação começa a encurtar drasticamente. Estamos falando de mudanças visíveis em até 48 horas, em alguns casos, não meses, não anos. Porque você deixou de criar a resistência que mantém a maioria das pessoas presa nos mesmos padrões por décadas. E se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Você não está buscando soluções rápidas ou motivação passageira. Você está buscando transformação real. E é exatamente para esse tipo de pessoa que esse conteúdo existe. Se algo fez sentido para você, se alguma parte se encaixou ou revelou um padrão que você vinha repetindo sem perceber, então você já está no caminho certo. Porque tudo começa com consciência. E a partir daí, tudo muda.